Capítulo 41, A Cobra de Akasha, Parte 9. Só mais um pouco, só um pouco. O surto de monstros reduziu a floresta a ruínas, e, neste cenário apocalíptico, um jogador com um corpo mutilado avançava com passos instáveis. Era Bain. Só mais um pouquinho. Ele agarrou o coto do ombro com a mão restante e lutou para continuar se movendo, cheio de um desejo ardente de completar sua missão. Ele conseguiu sobreviver ao ataque do rei dos goblins, fingindo estar morto e esperando até que a eclosão do monstro passasse. A princípio, ele só pensou em desistir da missão e voltar para a base. A erupção do monstro deu um golpe devastador. A equipe 1, o grupo de jogadores mais valioso de Aranguidan, evaporou em um único momento, sem deixar rastros. A aura do rei Goblin tinha sido tão feroz que Bain não pôde fazer nada a não ser ficar congelado no local. No entanto, no final, ele optou por continuar a missão com apenas um pensamento em sua mente. Os monstros devem estar indo em direção a Caim. Ele deve estar tramando alguma coisa. Pelo que Bain sabia, um surto de monstro nunca tinha acontecido em toda a história do tutorial, o que significava que alguém havia deliberadamente o desencadeado. O instinto de Bain lhe disse que tinha algo a ver com seu alvo, Caim. Claro, não havia nenhuma evidência, mas, como Caim era um jogador que Aranguidan considerava importante o suficiente para ficar de olho, era uma conjectura razoável a possibilidade dele ser a causa da bagunça. É definitivamente uma peça escondida, a maior, sem paralelo em todo o tutorial. Não importava o que Caim estava planejando, Bain tinha a intenção de emboscá-lo no momento em que adquirisse a peça escondida. Ele especulou que deveria ter uma boa chance de conseguir. Depois de adicionar as recompensas por completar sua missão, ele seria capaz de alcançar Punch e Edora. Espere, Caim. A ganância brilhou nos olhos de Bain. A guerra estava atingindo seu clímax quando o rei Goblin e o rei Orc perceberam que as coisas estavam ficando estranhas. Rumblé. Com seus sentidos aguçados inatos, os dois reis notaram imediatamente que o solo estava vibrando. No entanto, como ambos sabiam que o outro realizaria um movimento mortal se desviassem o olhar por um momento, nenhum dos dois disse nada. Essa decisão acabaria permitindo que um grande desastre se abatesse sobre eles. Rumblé. O campo de batalha começou a afundar, e então, de repente, algo disparou do chão. Boom. Era uma cobra gigante, que já tinha em sua mandíbula 4 monstros. A besta de quase 10 metros de altura elevou-se sobre os exércitos, enviando uma pressão enorme para cima deles. Que tipo de monstro? É o Riversvik. Porque nosso Deus está aqui. Enquanto os monstros olhavam confusos para a cobra de Akasha, ela engoliu os monstros em sua mandíbula com um gole e, depois de mover a cabeça, olhou os monstros abaixo dela. Havia comida por toda parte. Para ela, o campo de batalha não devia ser algo a mais do que um buffet livre. A cobra de Akasha enterrou sua cabeça no grupo de kobolds mais próximo. Nenhum deles conseguiu reagir rápido o suficiente, e, antes que alguém percebesse, o rei Kobold, que estava na vanguarda liderando seu exército, desapareceu pela goela da cobra. Oh! O rei! Nosso rei está morto! Temos que vingá-lo! O exército de kobolds avançou em direção à cobra de Akasha, e os olhos dos soldados ardiam de raiva. Eles não deixariam o inimigo que matou seu rei fugir. No entanto, seus ataques sequer deixaram um arranhão na cobra de Akasha. Seus machados ricochetearam e se romperam pelo cabo, e as suas flechas apenas escorregaram pelas escamas do imenso réptil. A cobra de Akasha os chicoteou com sua cauda em aborrecimento, e dezenas de kobolds foram atirados para longe, ensanguentados. Para sua consternação, suas mortes resultaram apenas em mais alimento para o estômago do deus dos orcs, que agora tinha mais energia vital e se expandia em tamanho. Quando perceberam o que estava acontecendo, a cobra de Akasha já havia crescido muito, e sua ferocidade também. Independentemente da raça que eram, os monstros foram dominados pela aura da cobra e ficaram paralisados, boquiabertos. Um monstro que rouba a vida de monstros mortos. Nenhum deles jamais tinha ouvido falar de tal coisa.
Ao longo de suas vidas, nenhuma criatura ficou acima deles na floresta. Eles estavam no topo da cadeia alimentar, e foi um choque enfrentar um predador pela primeira vez. Foi uma experiência tão estranha que eles não sabiam o que fazer. No final, tudo se transformou em um pandemônio. Se corram. Esta é a retribuição do Deus. Shvik. Temos que fugir, Shvik. Os monstros começaram a correr do campo de batalha e da cobra de Akasha, enquanto alguns dos mais corajosos se reuniam para lutar contra aquela cobra. No entanto, não importou a escolha que eles fizeram, todos eles encontraram o mesmo fim. A cobra agarrava todos os monstros em fuga e os engolia, esmagando aqueles que lutavam em seus enormes rolos, antes de comê-los. Não importava o que os monstros fizessem, todos eles acabariam dentro da barriga da cobra. Quanto mais monstros comia, maior ficava a cobra de Akasha. Com o passar do tempo, a violência dela tornou-se mais opressora, e parecia que os portões do inferno se abriram na seção E. Os monstros que estavam fugindo acabaram se chocando e se enredando uns nos outros, tornando impossível deixar aquele campo de batalha. Merda! Incapaz de continuar se segurando, o Rei Goblin empurrou o Rei Orc para longe e se virou para a cobra de Akasha. Kranum. Aonde você está indo, Shvik? Este é um duelo de guerreiros, você deve terminá-lo. Cale a boca, Farak. Eu me preocupo com a segurança de nossa raça mais do que com mera honra. O Rei Goblin deixou o Rei Orc para trás e disparou em direção aos outros monstros. O Rei Orc franziu a testa enquanto olhava para as costas do Rei Goblin. Os dois eram os melhores guerreiros que, respectivamente, guardavam os lados leste e oeste da floresta. Ele sempre esperou por uma chance de quebrar a gravata, e ele esperava que hoje fosse o dia. Mas acabou sendo uma falsa esperança. No entanto, a declaração do Rei Goblin de que vidas eram mais importantes do que honra ressoou profundamente no coração do Rei Orc, mesmo que tivesse vindo de um inimigo. No final, o Rei Orc gritou: Orcs, ouçam! Nós também lutaremos contra nosso Deus. Shvik. Ele não suportou dizer a eles para matar seu Deus, mas como ele poderia ser ressuscitado, ele ordenou que atacassem. Transbordando de espírito de luta, os monstros se uniram sob a liderança dos dois reis. Seu inimigo agora era a cobra de Akasha, que quase atingiu seu tamanho real. A cobra abriu seu capuz nas criaturinhas atrevidas que lançavam ataques insignificantes contra ela. Eles tiveram que ser punidos. A cobra de Akasha abriu suas mandíbulas e espalhou seu veneno sobre os monstros, o que derreteu todos eles na sua frente. Os outros monstros que foram meramente polvilhados com veneno gritaram de dor. Só então, o Rei Goblin saltou sobre a cabeça da cobra. Morra! O Rei Goblin ergueu sua alabarda e a golpeou na cabeça. A cobra de Akasha gritou de dor enquanto se virava, tentando desalojar o Rei dos Goblins, mas o Rei dos Goblins apenas empurrou sua alabarda mais fundo. Ao mesmo tempo, no chão, o Orc King cortou o corpo da cobra com sua espada. Splash! O sangue respingou da ferida. Depois de sentir isso, a cobra de Akasha abriu a boca mais uma vez para disparar o veneno, preparando-se para mirar nos dois reis. Mas que confusão! Yonvo estalou a língua enquanto olhava para o campo de batalha caótico. Ele esperava alguma turbulência depois de provocar os monstros na seção E. Mas isso é pior do que eu esperava. Apenas 1/10 do exército de monstros foi deixado vivo para lutar contra a cobra de Akasha. Como resultado, a cobra tinha quase o dobro de seu tamanho real. Seu corpo era tão grande quanto uma grande montanha, e se estendia como um rio. Parecia quase impossível matar um monstro tão horrível. Ainda havia dois reis monstros atacando a cobra de Akasha, e alguns outros monstros estavam tentando danificar a cobra com o pouco poder que eles tinham. Não irá durar muito tempo. Estava claro que, embora o Rei Goblin e o Rei Orc fossem tão fortes quanto Taragon, eles já estavam ficando sem energia. Eles estavam fazendo o melhor para o bem de suas raças, mas não eram invulneráveis. O Rei dos Goblins já havia perdido um braço, e o veneno havia derretido metade de seu rosto, fazendo Yonvo se perguntar se ele conseguia ver direito. O Rei Orc estava em um estado muito pior.
A cobra o havia chicoteado com a cauda, e ele estava todo machucado. Várias partes de seu corpo incharam, e ele sofreu fraturas das costelas até a coluna. Eles estavam resistindo porque eram os reis de suas raças, mas estavam à beira do colapso. No entanto, o mesmo pode ser dito sobre a cobra de Akasha. Ela comeu muita comida. Ela deveria saber que comer demais é ruim. Não fazia muito tempo desde a cerimônia de ressurreição da cobra de Akasha, e seu corpo ainda estava instável. No entanto, a cobra conseguiu engolir tantos monstros que cresceu para um tamanho maior do que era antes de sua morte. Yonvou duvidou que pudesse lidar com seu corpo. Embora a cobra de Akasha fosse feita em parte de energia espiritual, a outra metade estava no mundo material. Isso significava que ela precisava de algum tempo para digerir e absorver os nutrientes dos alimentos que ingerira. Mas a cobra de Akasha havia consumido muita energia vital, e era natural que adoecesse. No entanto, seus instintos a levaram a continuar comendo os monstros, enquanto os dois reis monstros continuavam a destruir a sua saúde. No final, os monstros e a cobra de Akasha estavam todos dançando na palma da mão de Yonvou. Era hora de encerrar o show. Yonvou ativou o circuito mágico abaixo de seus pés. A proficiência da habilidade circuito mágico aumentou. 0,7% a proficiência da habilidade Shumpo aumentou. 12,4% Klangsvich. Quando o chão sob seus pés começou a desmoronar, Yonvou saltou sobre a cabeça de cobra de Akasha. Ele encontrou o lugar onde os orcs haviam destruído anteriormente para obter seus cérebros e o ferimento deixado pela alabarda do rei Goblin. Devorar ele estendeu a mão esquerda e colocou-a sobre o ferimento. Mandíbulas cheias de dentes serrilhados surgiram de sua mão e se cravaram na cabeça da cobra. A cobra de Akasha lutou de dor, sentindo como se toda a sua cabeça estivesse sendo puxada para fora. Ela chicoteou sua cauda, varrendo os monstros próximos enquanto seus gritos ecoavam pela floresta. Os monstros começaram a recuar. Mesmo que a cobra estivesse lutando para desalojá-lo, Yonvou, agarrado à cabeça da cobra, enfiou a mão mais fundo. A espada vampírica de Batory não é suficiente para matá-la. Vou ter que fazer outra coisa. Felizmente, Yonvou já estava ciente da maior fraqueza da cobra Akasha, seu cérebro. Era onde estava sua alma. Os dentes serrilhados sugaram o seu cérebro, e Yonvou não a soltou até que o cérebro tivesse desaparecido completamente. A proficiência da habilidade espada vampírica de Batory aumentou. 6,4% a proficiência da habilidade espada vampírica de Batory aumentou. 8,2% sua força aumentou em 3 pontos. Sua saúde aumentou em 2 pontos. Seu poder mágico aumentou em 5 pontos. Depois de matar um monstro tão grande, as mensagens começaram a surgir uma após a outra, enchendo a retina de Yonvou. Em algum momento, ele sentiu algo pesado sendo absorvido por sua mão. Era a alma, ou a essência, da cobra de Akasha. Naquele momento, a luz morreu nos olhos da cobra. Bum! Sua cabeça desabou sem vida no chão. Você matou o monstro-chefe, cobra de Akasha. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 5.000 karma. Você adquiriu 3.000 karma adicionais. Missão oculta, cerimônia de ressurreição, concluída. Você fez uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 3.000 karma. Você adquiriu 2.000 karma adicional. Recompensas. Busca repentina, explosão de monstro matar a cobra de Akasha. Contou como requisito para finalizar a missão repentina e, como foi uma das missões mais difíceis do tutorial, a recompensa foi enorme, se comparada a uma missão convencional, o suficiente para fazer Yonvou subir algumas posições. A cobra de Akasha tinha sido o objetivo final de Yonvou mesmo antes de entrar no tutorial, e agora, apesar de tantas complicações, ele finalmente o alcançou. No entanto, em vez de parar para comemorar, Yonvou sacou a adaga de Kashina com uma expressão impassível. Ele esperaria até o final do tutorial para mergulhar na vitória. Nesse tempo, ele cortou uma área abaixo da cabeça da cobra, e uma orbe dourada do tamanho de uma cabeça humana caiu.
Era o Neidan da cobra de Akasha. Era para ser do tamanho de um punho, mas parecia ter se expandido graças ao excesso de indulgência da cobra. Yonvou sorriu de satisfação. Devorar ele empurrou o orbe para a espada vampírica de Batory, que ainda gritava de fome. Capítulo 42, A Cobra de Akasha, Parte 10, Final. Ao lado de seu Neidan, a cobra de Akasha tinha uma glândula de veneno que exalava um líquido corrosivo capaz de derreter qualquer coisa com a qual entrasse em contato. Era um mecanismo de defesa que a cobra de Akasha havia desenvolvido para proteger seu Neidan e, portanto, uma técnica especial era necessária para remover a glândula. Não é um problema se eu puder absorvê-la. A espada vampírica de Batory devorava qualquer coisa que contivesse energia, mesmo que houvesse uma glândula de veneno ao lado dela, e por isso foi muito fácil para Yonvou absorver o Neidan. Ele separou a glândula de veneno e armazenou-a na bolsa, junto ao cálice de Ondine. Seria ótimo se eu absorvesse o veneno da glândula, mas ele também é o ingrediente principal para fazer os olhos de Giges. A proficiência da espada vampírica de Batory aumentou. 6,2%. Uma grande quantidade de energia espiritual, Akasha, está fluindo para o seu corpo. Ele será convertido em poder mágico. Uma grande quantidade de veneno está queimando dentro do seu corpo. Ele será convertido em poder mágico. Seu status de corpo de dragão imaturo está influenciando o processo de absorção. Seu poder mágico aumentou em 5 pontos. Seu poder mágico aumentou em 6 pontos. A proficiência da habilidade circuito mágico aumentou 2,1% devido ao grande influxo de energia. O processo de conversão exigirá uma quantidade considerável de tempo e saúde. Seu status corpo semidracônico foi determinado como incapaz de conter todo o mana potencial. Seu corpo continuará crescendo. Conversão de traço em andamento. O processo de sucessão interrompido será retomado. 44%, 46%, 48%. Recomenda-se que você fique em um local seguro durante o processo de conversão. O impacto externo causará uma desaceleração ou desvio. Tempo estimado: 15 horas. Crackle. Crunch. A quantidade de energia dentro do Neidan era demais para Yonvou lidar de uma só vez. Ela continha não apenas o espírito ressentido da cobra de Akasha, mas também os espíritos dos monstros que ainda não haviam sido purificados. Quase nenhuma energia foi perdida durante a absorção pela espada vampírica de Batory, e o influxo de uma quantidade tão enorme causou mudanças drásticas no corpo de Yonvou, muito mais severas do que aquelas que aconteceram com o físico reforçado. O sistema o avisou para se isolar do mundo exterior até que seu corpo se estabilizasse, mas apesar do aviso, Yonvou lentamente se levantou de sua posição sentada e se virou para olhar para o Rei Goblin e o Rei Orc. Um vórtice de mana girou ao longo de seu circuito mágico, fazendo o circuito quebrar e se abrir. Seus músculos e ossos se despedaçaram e se recompuseram, e uma dor terrível acompanhou as mudanças. No entanto, Yonvou se manteve firme, sem prestar atenção. Ele controlou seus sentidos para desligar alguns nervos e suprimir um pouco da dor, e sua habilidade de resistência física também ajudou a aliviá-la. Isso é impossível. Os dois reis estremeceram quando olharam para os olhos injetados de sangue de Yonvou, e para a enorme tempestade de energia que girava em torno dele. O excesso de energia emitido durante o processo de absorção e a aura de Yonvou se juntaram para criar uma atmosfera imensa e indescritível. Os dois reis monstros sentiram algo de Yonvou que fez seus instintos gritarem em advertência, como se ele fosse um predador. Eles descobriram que eram seus olhos, os olhos de um assassino que era ainda mais insaciável e assustador do que a própria cobra de Akasha. Eu vou te matar, Shvik. Ignorando seu medo mortal, o Rei Orc saltou para atacar Yonvou. Estava claro que o humano à sua frente era a causa de toda essa tragédia. No entanto, isso era o que Yonvou estava esperando. Os dois reis monstros eram monstros-chefes como Argan. Eles vão me dar muito karma e tokens. Os dois monstros já haviam sido gravemente feridos por lutarem contra a cobra de Akasha, enquanto Yonvou ainda estava em perfeitas condições, apesar do processo de conversão.
Yonvou segurou a adaga de Kashina em um aperto reverso e fez um amplo balanço. Slash. A cabeça do Rei Orc voou no ar. Você matou o monstro-chefe, Farak, Rei Orc. Karma adicional será fornecido. Sem dar uma segunda olhada nas mensagens, Yonvou correu direto para o Rei dos Goblins, que segurava sua alabarda e bradava uma expressão sombria. Ao contrário do Rei Orc, ele estava calmo e resignado com sua morte iminente, embora ainda lutasse com todas as suas forças, não querendo perder sua vida tão facilmente. Clang. Crunch. O corpo de Yonvou ainda estava passando por várias mudanças, e ele estava com uma dor forte e irreprimível. A boa notícia era que a proficiência em resistência física estava aumentando muito rapidamente, já estando quase em 17%. Ainda assim, Yonvou estava exausto pela provação e cerrou os dentes ao cortar a cabeça do último orc, cuja expressão, mesmo na morte, era cheia de amargura e raiva. Ah! Yonvou deu um longo suspiro. Após a morte dos dois reis, os monstros sobreviventes tentaram escapar ou resistir. Yonvou não se preocupou em perseguir os corredores, pois eram todos fracos e inúteis, mas fez questão de se livrar dos resistentes, enfiando os dentes serrilhados neles e absorvendo sua energia. Yonvou não parou depois de adquirir o Neidan e a glândula de veneno da cobra de Akasha. Ele queria acelerar seu progresso de sucessão e melhorar seu corpo o mais rápido que pudesse. Ele engoliria tanto quanto pudesse, disposto a fazer qualquer coisa para se tornar mais forte. Nada mais importava. No entanto, consumir centenas de monstros o havia exaurido demais, e ele realmente precisava descansar em um lugar tranquilo. Yonvou pensou em voltar para a cova da cobra, mas ele apertou seu punho na adaga de Kashina primeiro. Havia mais uma coisa com a qual ele não tinha lidado. Sai daí logo. Yonvou olhou com indiferença para um canto que parecia vazio. No entanto, o espaço ao redor começou a distorcer e revelar um jogador que tinha uma expressão confusa enquanto segurava o coto de seu ombro. Era Bain. Como você sabia? Yonvou bufou levemente. Você não achou que poderia ficar escondido com sua aura vazando por todo lugar, não é? Você realmente é um monstro. Bain olhou para Yonvou com uma expressão de medo. Ele tinha visto tudo, desde a agitação da cobra de Akasha até a absorção do Neidan e o massacre dos monstros sobreviventes, ambos feitos pelo homem que estava em sua frente. Bain só podia sentir uma coisa quando se tratava de Yonvou: medo. Enquanto corria como um fantasma em sua máscara branca, Yonvou tirou vidas com apenas um golpe de sua faca, e isso fez Bain pensar no ceifador. No entanto, a ganância começou a aparecer em seus olhos. Ele desejava tomar esse poder para si mesmo, para capturar a peça escondida que estava apenas esperando por ele. Não era justo que Yonvou acumulasse todas as peças escondidas, e o último membro do time sentiu que tinha o direito de pegá-las também. Elas deviam pertencer a ele. Bain esperou até que Yonvou estivesse exausto, e sua chance finalmente havia chegado. Bain retirou lentamente a espada da bainha. Era seu precioso artefato, dado a ele pela ilha quando ele se juntou ao time 1. O som frio da espada espalhou-se pelo ar. O fio verde amarrado em seu punho também tremia. Eu tenho que tirar aquele poder monstruoso que você tem. Os cantos dos lábios de Yonvou se torceram. Você? Como? Não finga que não sabe do que eu tô falando. Eu sei que você nem mesmo tem força para levantar um dedo agora. Bain avançou lentamente, confiante de que Yonvou estava blefando. Mas não importava, mesmo se ele ainda pudesse lutar. Bain estava conservando sua energia apenas para esse momento, e ele tinha certeza de que poderia derrotar Yonvou mesmo com um braço a faltar. O sorriso de escárnio no rosto de Yonvou permaneceu, mesmo quando Bain se aproximou. Você não vai responder a minha pergunta. Como você vai tirar isso quando eu não estou sozinho? O que você? Bain estava prestes a explodir com sua tolice quando ouviu um som de assobio no ar. Svish. Puk. Antes que Bain pudesse reagir, uma flecha cravou-se profundamente em sua têmpora. A força da flecha foi tão poderosa que a cabeça de Bain tombou para o lado enquanto seu corpo voava para trás.
quase morrendo, e a sentir muita dor, Bain olhou para o lado e avistou o Galliard, parado no topo de uma montanha com o arco apontado para ele. Galliard saltou levemente do penhasco e pousou ao lado de Yonvou. Ele estalou a língua enquanto olhava para a devastação ao seu redor. Que confusão é essa? Isso tudo foi você? Mesmo tendo experimentado inúmeros tutoriais, ele nunca tinha visto nada assim antes. Yonvou de repente começou a rir. Por que você está rindo? Yonvou não sabia como responder sua pergunta. Exatamente como Bain havia dito, o processo de conversão o deixou tão arrasado que ele nem conseguia levantar um dedo. Galliard apareceu na hora certa. Ele não sabia se devia chamar de coincidência ou de destino. Mas não importava, porque com ele ao seu lado, ele poderia finalmente descansar. Galliard, o quê? Eu trouxe um presente para você, o quê? Espera, você... Yonvou tirou o pingente do bolso e jogou para Galliard, que foi pego de surpresa. No entanto, ele ainda conseguiu agarrar o pingente, e assim que percebeu que estava segurando em sua mão, sua expressão ficou tensa. Ele olhou para Yonvou enquanto perguntas passavam por sua mente. No entanto, ele não poderia pedir um único porquê, pois Yonvou já estava desmaiando. Galliard correu para frente e pegou Yonvou antes que ele desabasse no chão. Seus olhos tremeram quando ele olhou para o homem misterioso, sem saber o que fazer com ele. A única coisa que ele sabia com certeza era que Yonvou estava pedindo ajuda em troca do pingente. Galliard notou que seu corpo estava anormalmente quente, mas não parecia que estava doente. Ele só podia imaginar que algo estava acontecendo dentro do corpo de Yonvou. Você não me deixa outra escolha. Galliard balançou a cabeça e içou aquele jogador nas costas antes de voltar para sua cabana. Passou muito tempo antes de Yonvou acordar, e a primeira coisa que ele viu foi o teto de uma cabana familiar e uma série de mensagens que se amontoaram em sua retina. A conversão de traço foi alcançada com sucesso. Seu traço físico reforçado foi alterado para físico de diamante. 92% da energia foi convertida em poder mágico e absorvida pelo corpo. A melhora corporal foi confirmada. O corpo é forte o suficiente. O processo de sucessão interrompido retomou seu andamento. Progresso atual, 92,5%. Seu status atual será alterado de corpo semidracônico para corpo dragão quase completo, 92,5%. Yonvou verificou o processo de sucessão e cerrou os punhos com força. Todos os seus esforços meticulosos estavam finalmente dando resultado. No entanto, ele ficou surpreso que o processo de sucessão ainda estava incompleto, apesar da enorme quantidade de energia que ele havia absorvido. Parecia que sua compreensão do corpo dragão ainda estava em falta. Ele estava ficando bem curioso para saber o quão forte seria quando o processo de sucessão fosse concluído. Yonvou verificou sua janela de status. Jogador. Yonvou chá características. Sangue frio, físico de diamante força, 121 destreza, 133 saúde, 129 poder mágico, 208 habilidades. Olhos dracônicos, 11,2%, fortalecimento de sentidos, 32,5%, precognição, 0%, resistência física, 20,3%, vontade da luta, 10,5%, espada vampírica de Bathory, 9,5%, chumbo, 19,5%, circuito mágico, 10,9%. Várias coisas mudaram muito desde a última verificação. Cada um de seus pontos de atributo ultrapassou 120 pontos, e o poder mágico, que outrora foi o mais fraco, agora havia se tornado o mais forte dos quatro. Quando a revisão faz até rimas, dá para saber que é de Minas. Suas habilidades também haviam crescido muito com as batalhas contínuas nas quais ele se engajou. No entanto, ele ficou mais surpreso com o circuito mágico. Ele tinha-o adquirido no dia anterior, e em um único dia já havia crescido tanto. Yonvou rapidamente focou seus sentidos em seu circuito mágico, e tentou controlar a mana. Mana começou a se mover de acordo com sua vontade suavemente.
Era uma sensação estranha e familiar ao mesmo tempo, como se ele tivesse desenvolvido uma nova parte de seu corpo e que ele pudesse a controlar tão bem como os outros membros que nele estavam desde o nascimento. Yonvou lentamente juntou Mana em sua mão e, quando a balançou, percebeu como um movimento era muito mais gracioso e fácil do que o esperado. A Mana também endureceu sua mão, tornando-a sólida como uma rocha. Dizem que Mana tem uma variedade de usos, dependendo de quem a controla. Yonvou fez uma nota mental para experimentar mais os usos de Mana. Ele queria encontrar uma maneira de usá-la com eficácia em combate. O que é isso? Ao enviar Mana de volta ao local original, Yonvou percebeu que seu corpo havia experimentado mais mudanças do que ele esperava. Meus sentidos também ficaram mais aguçados. Mesmo que ele tivesse feito apenas um leve movimento, uma grande quantidade de informações foi derramada em sua cabeça. A luz estava o cegando, e os cheiros o paralisavam. A dor reverberou por todo o seu corpo, como na primeira vez que ele usou o fortalecimento de sentidos. Yonvou tentou descobrir o que poderia ter causado essa mudança, uma vez que era improvável verificar pelo simples fortalecimento físico. Ele considerou a possibilidade de que parte da energia do Nidan tivesse penetrado em seu corpo, mas aquela sensação não era estranha. Era muito familiar. Como o cálice de Ondine, Yonvou mergulhou em contemplação, mas o rangido da porta o trouxe de volta à realidade. Ele ergueu a cabeça para ver Galliard entrar com uma cesta cheia de frutas. Você está acordado? Continua no próximo vídeo.